Unidade e gestão de memória. Espaço de endereçamento dos processos não relacionado com a memória física. Endereços virtuais são sempre convertidos pela UGM para endereços reais para minimizar a informação necessária à conversão. A memória virtual é logicamente dividida em blocos contíguos. Endereço virtual. Bloco / deslocamento. Dois tipos de bloco. Segmento, dimensão variável. Página, dimensão constante. Alocação. A alocação de memória em ciência de computação consiste no processo de utilizar memória durante o processo de execução de um programa de computador. A alocação de memória no computador pode ser dividida em dois grupos principais. Um exemplo típico de alocação estática são as variáveis globais arrays. Rede de computadores ou rede de dados. Na informática e na telecomunicação é um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de computação, interligados por um sistema de comunicação digital, guiados por um conjunto de regras para compartilhar entre si informação, serviços e recursos físicos e lógicos. Esses podem ser tipo dados impressoras, entre outros. As conexões podem ser estabelecidas usando mídia de cabo ou mídia sem fio. Periféricos de gestão por paginação consiste numa subdivisão de memória física em pequenas participações para permitir-lhe uma utilização mais eficiente. As frames de memória física correspondem a páginas de memória virtual. A alocação de memória é requisitada por páginas à menor unidade deste método. Cada página é mapeada numa frame de memória através de um processo chamado paginação. A paginação é implementada normalmente por unidades dedicas de hardware integradas nos processadores. No caso, processadores da família Intel x86. Tipos de memória. RAM é a sigla de Random Access Memory.
Ou memória de acesso aleatório. Este tipo de memória permite tanto a leitura como a gravações e regravações de dados. Memória SDRAM. À medida em que a velocidade dos processadores aumenta, é necessário aumentar também o desempenho da memória RAM do computador. Mas isso não é tão simples. Memória EDO. EDO é a sigla de Extend That Out. Trata-se de um tipo de memória que chegou ao mercado no início de 1997 que possui como característica essencial a capacidade de permitir ao processador acessar um endereço de memória ao mesmo tempo em que esta ainda estava fornecendo dados de uma solicitação anterior. Modo de meditação de capacidade de memória. Como a memória RAM trabalha pelo computador, ela é utilizada para guardar temporariamente aplicativos e arquivos necessários para uma função requisitada ao processador. Como isto acontece? Falando de maneira simplificada, ocorre o seguinte: quando você abre um programa como, por exemplo, um editor, texto é solicitar um arquivo, os dois se alocam no espaço de memória RAM. Células. Modo de endereçamento. O endereço de memória é um identificador único para um local de memória no qual o processador ou algum outro dispositivo podem armazenar pedaços de dados. Em computadores modernos com endereçamento por byte, cada armazenamento representa um byte distinto de armazenamento. Dados maiores que um byte pode residir em múltiplos bytes, ocupando uma sequência de bytes consecutivos. Tipos de estrutura de memória. Cache. O poder e a velocidade do moderno centro unidades de processamento necessitam de memória que pode alimentá-lo com dados na velocidade que atua. Caso contrário, o CPU está ocício quando ele pode estar trabalhando, acelerando assim o processo de computação em geral. HDD. O nível inicial para a estrutura da memória do computador é o disco rígido, às vezes chamado disco rígido ou disco. Eles já utilizam um formato magnético para armazenar dados digitalmente. O sistema operacional, aplicativo software de documentos, pastas e arquivos são armazenados nessa mídia. Estrutura de memória. A estrutura de memória em computador abrange vários dispositivos que armazenam dados e aplicações, que são processadores pela unidade de processamento central. A estrutura de memória tem um impacto significativo sobre a velocidade de qualquer sistema de computador, porque processadores operam em um ritmo muito mais rápido do que a memória comum. Ao longo dos anos, os designers desenvolveram um método de memórias que são eficientes e de baixo custo.